você trouxe sua Bíblia, Jó, capítulo 1, nós queremos ler a partir do versículo 6. E nós queremos trazer para você uma palavra que com toda certeza vai edificar a sua vida nesta noite. Você crê nisso? Você crê que essa palavra poderá edificar a sua vida? Você crê? Amém. Ela tem edificado muito a minha vida. Eu creio que vai edificar a sua vida também. Nós queremos denunciar, nós queremos desmascarar uma estratégia, uma arma poderosa que o diabo tem usado contra você. Nós queremos colocar luz, projetar luz e denunciar como é que o diabo tem agido contra a sua vida, para que você possa, sabendo dessas estratégias do inferno, você possa se livrar, se libertar e caminhar a vida cristã triunfantemente, poderosamente, na presença de Deus. Eu quero usar como título, dúvida, a arma de Satanás. Dúvida, a arma de Satanás. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. A Escritura Sagrada, a palavra de Deus nos diz: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que Jó tem, tudo o que ele tem, está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amados, esse texto, ele fala de um homem chamado Jó. Ele morava numa região, ele morava ali no Oriente. O texto diz que ele morava na terra de Uz. A Bíblia Sagrada diz que esse homem era o homem mais rico da sua época, dos seus dias. Não havia ninguém mais rico do que Jó. Deus o havia acumulado de bens, de riquezas. Este homem tinha um relacionamento estreito, apertado, harmonioso com Deus. Este homem era um homem apaixonado por Deus, devoto de Deus. Deus, por sua vez, amava imensamente, divinamente, a Jó. E os dois tinham uma comunhão perfeita, um relacionamento, uma amizade, um companheirismo. Deus dava cobertura a Jó, abençoando em todos os seus feitos, em todas as suas obras. Mas o diabo, ele estava olhando para Jó e vendo o quanto Deus abençoava Jó. Ele olhava para Jó e via o quanto Jó amava Deus. Ele olhava para Jó e via que havia ali um relacionamento muito apertado, muita intimidade, muito companheirismo, muita assertividade, muito positivismo nesse comportamento, nesse relacionamento de Jó para com Deus. E o diabo então intentou um plano, um projeto. Eu preciso desfazer, eu preciso quebrar a comunhão entre o homem Jó e Deus. O diabo, ele odeia relacionamentos perfeitos. O diabo abomina comunhão estreita, apertada, amorosa, cheia de afeto, cheia de carinho, cheio de calor, cheio de amor.
E o diabo sempre envidará todos os esforços possíveis e impossíveis para quebrar os relacionamentos estabelecidos por Deus e em Deus. Primeiro ponto dessa minha ministração: o diabo faz de tudo para quebrar um relacionamento sadio. O diabo fará de tudo para quebrar um relacionamento sadio. Uma das funções de Satanás é de se interpor nos relacionamentos, na comunhão, na aproximação das pessoas. O diabo quer separar, afastar tudo aquilo que propõe relacionamento, aproximação. O diabo quer quebrar o relacionamento perfeito entre o marido e a mulher. Se você, meu irmão, minha irmã, casados, casal que está aqui, tem um relacionamento gostoso, amoroso, de companheirismo, de afeto, um relacionamento harmonioso com a sua esposa, saiba de uma coisa: o diabo odeia você, e ele fará de tudo para quebrar esse relacionamento que você tem com a sua esposa. Ele fará de tudo, usará de todos os expedientes, de todas as armas, para afastar você dessa comunhão, desse relacionamento. Relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. O diabo não gosta de um relacionamento de respeito, de afeto, de carinho, que os pais têm com os filhos e que os filhos têm com os pais. O diabo fará de tudo para que esse relacionamento seja abalado e haja um distanciamento nesta comunhão. Ele vai semear rebelião no coração dos filhos, talvez agressão no coração dos pais, verbalizações desonrosas nos lábios dos pais para com os filhos. Mas o diabo se esforçará intensamente para quebrar a harmonia dos relacionamentos. Talvez entre o patrão e o empregado, se há uma amizade, se há um companheirismo, se há uma assertividade de comunhão, se esta atitude relacional é abençoada por Deus, o diabo se levantará para quebrar essa comunhão de patrão, empregado, empregado e patrão. Talvez entre amigos, se você tem um amigo, uma amiga, com bastante comunhão, com bastante aproximação, saiba de uma coisa: o diabo vai se levantar para quebrar, para desfazer, para anular esse relacionamento, essa amizade que você tem. Talvez entre parentes que se gostem, parentes que se relacionem afetivamente. O diabo não gosta desse teu relacionamento correto, justo. O diabo não gosta dos relacionamentos de paz entre países, entre nações, entre povos, entre culturas, entre raças. Tudo aquilo que promove relacionamento, comunhão, paz, amizade, o diabo odeia, o diabo abomina, e ele intentará quebrar essa comunhão e este relacionamento. O diabo, ele não aguenta, ele não admite que as pessoas vivam em harmonia, em paz. O diabo não admite que você viva em harmonia com Deus. Todas as vezes que você ora, se ajoelha para orar e dizer: Deus, te louvo, te exalto, eu quero bendizer o teu nome. Todas as vezes que você se aproxima de Deus, nesta comunhão, nesta devoção, neste relacionamento, o diabo está próximo e ele maquina, e ele está arquitetando, projetando, destruir essa sua comunhão com Deus. Ele não aceita isso. Quando você abre a Bíblia, para ler a Bíblia, para conhecer a vontade de Deus, a mente de Deus que está na Bíblia, e quando você começa a ler a Bíblia, o diabo diz: eu vou dissuadi-lo disso. Porque se ele começar a ler a Bíblia, ele vai conhecer Deus. Se ele conhecer a Deus, ele saberá que Deus é amor, que Deus é fiel. E eu não posso permitir que ele creia que Deus é fiel. Ele vai se levantar e vai esfriar você, ele vai tocar o telefone naquela hora, ele vai arrumar qualquer confusão para que você não leia a Bíblia, para que você não se devote a Deus, para que você não se aproxime de Deus. O coral decide: nós vamos cantar só para Deus. Toda a intenção, todo o motivo dos nossos corações é Deus. Vamos ter um relacionamento apertado com Deus, harmonioso com Deus. A hora que o coral intentar fazer isso, o diabo virá de todas as maneiras, com todas as suas armas, para desfazer a intenção do coral.
de querer servir só a Deus, e só a Deus, e somente a Deus. O diabo trabalha diuturnamente, incansavelmente, para separar as pessoas das pessoas, e separar as pessoas de Deus de Deus. Ele trabalha 24 horas por dia. Algumas amizades que você tinha que era tão cara para você, hoje não existe mais. O diabo que colocou a mão ali. Ele veio matar, roubar e destruir. O seu lar que estava tão cheio de amor, cheio de carinho, e agora está cheio de turbulências e aflições. O diabo colocou a garra, a pata suja dele ali, para destruir o seu lar. Ele quer que você esteja angustiado, inseguro, incerto, temeroso. É isso que ele quer. E ele consegue isso através de divisões, de quebra de relacionamentos. Em segundo lugar, Jó e Deus viviam em harmonia. Se Jó e Deus estavam vivendo em harmonia, Jó e Deus passaram a ser um alvo em potencial dos ataques de Satanás. Se você intentar viver em harmonia, significa que você se torna um alvo em potencial de Satanás. Ele vai mirar a artilharia dele contra você. Vai. E ele vai começar a disparar contra você. Porque ele abomina relacionamentos sadios, perfeitos, bíblicos. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó se desviava do mal. Jamais Jó cometeria um ato que viesse entristecer a Deus. Isso é se desviar do mal. Você vai realizar algo e você pergunta: Deus, isso vai entristecer o Senhor? Deus diz: vai. Então você não faz. Você vai comprar algo e pergunta: Deus, esta minha aquisição vai entristecer o Senhor? Vai. Então você não compra. Você vai falar algo e você pergunta: Deus, isso vai entristecer o Senhor? Vai. Então você não fala. Isso é desviar-se do mal. Jó desviava-se do mal. Ele não realizava absolutamente nada que viesse entristecer a Deus. Jó ia colocar uma roupa, dizia: Senhor, isso aqui vai entristecer o Senhor? Vai. Então não coloco. As filhas de Jó queriam usar aquela barriga de fora, o umbigo de fora. E ele perguntava assim: Senhor, isso entristece o Senhor? Entristece. Filha, não use, isso entristece o Senhor. Desviar-se do mal. Jó e seus filhos e sua família, eles não faziam absolutamente nada que viesse entristecer Deus. Senhor, eu quero assistir aquela banda de rock. Isso entristece o Senhor se eu for? Entristece, então eu não vou. Eu quero comprar aquele CD daquela dupla que está fazendo sucesso aí. Qual que é mesmo? Ah, vocês estão ligados, hein? Mas eu quero comprar aquele CD. Senhor, isso vai entristecer o Senhor? Vai, então não compro. Então não compro. Senhor, eu quero assistir aquela novela demonizada da Globo. O Senhor me permite? Não, vai me entristecer, então não vou assistir. Desviar-se do mal. Assim era Jó. Ele fazia de tudo para agradar Deus. Ele sempre queria tirar do rosto de Deus, da face de Deus, um sorriso largo. Ele fazia e Deus sorria, porque Deus aprovava as decisões, as ações, as atitudes de Jó. Jó agia de uma maneira tal que sempre procurava agradar a Deus. Jó desviava-se do mal. O texto diz que havia integridade. Está caindo ali o Jó, não. O texto diz que havia integridade e retidão na vida de Jó. Amados, integridade e retidão são qualidades daqueles que cultivam um relacionamento puro. Se você quer um relacionamento puro, você vai ser íntegro, você vai ser reto. Se você quer cultivar um relacionamento puro, a integridade e a retidão são qualidades que serão encontradas, achadas na sua vida. Jó era íntegro e reto para com Deus. Jó jamais tomaria uma decisão que entristeceria a Deus. Jamais falaria alguma palavra que viesse entristecer a Deus. Jamais teria uma escolha na sua vida que viesse entristecer a Deus. Deus
ao mencionar alguém na terra, quem que ele mencionou? Meu servo Jó, o meu amigo Jó. Deus precisava dar testemunho de alguém na terra, e ele disse: você por acaso tem visto o meu servo Jó? Ele é meu referencial, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho uma comunhão com ele. Jó. Interessante que Deus, como que cheio de orgulho, todo garboso, ele diz para Satanás: você viu meu servo Jó? Como que apresentando com honras a Jó. Observaste o meu servo Jó? Eu vou dizer: observaste o meu servo, aí você coloca o teu nome no lugar de Jó, tá bom? Observaste o meu servo, forte assim, com confiança. Observaste o meu servo? Amados, é isso que Deus quer fazer. Deus quer dar testemunho a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Deus quer mencionar nos céus o seu nome, dizendo: lá está meu servo, a minha serva, que se desvia do mal, que não faz absolutamente nada que venha entristecer-me. Deus dá testemunho de Jó. Impressionante, né? Observaste o meu servo Jó? É uma expressão do amigo que estima e que se orgulha do outro amigo. Quando você tem um amigo muito caro, que você gosta dele, você não fica assim, entusiasmado para apresentá-lo a outra pessoa. Escuta, vem cá, deixa eu apresentar você, meu amigo. Não é assim? Deixa eu apresentar você uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea, uma pessoa justa. Na sua boca não existe engano, nos seus lábios não se profere mentiras. Eu quero apresentar esse amigo. É como se Deus dissesse: quando a minha vontade e a vontade de Jó se colidem, sempre a minha vontade impera. Sempre. Sempre. Jó desviava-se do mal. Sempre desviava-se do mal. Deus, eu tenho vontade de viver em adultério, Deus. O Senhor aceita? Não. Então não vou viver em adultério. Praticar a fornicação? Não, isso transgride a minha vontade. Aí Jó dizia: não, então não vou viver em fornicação. Desviar do mal, dizer não a Satanás, dizer não ao demônio, viver aquilo que Deus quer que você viva. A vontade de Deus sempre tinha a soberania, a proeminência sobre a vontade de Jó. É como se Jó estivesse dizendo: eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Esta é a base e a cobertura do nosso relacionamento. Em terceiro lugar, esse relacionamento tão gostoso, tão edificante, o diabo olhando, o diabo maquinando, projetando, arquitetando, destruir o relacionamento entre Deus e Jó, entre Jó e Deus. Num determinado momento desse relacionamento, o que o diabo faz? Ele saca uma arma poderosa. Ele saca uma arma poderosíssima para quebrar esse relacionamento entre Deus e Jó, entre Jó e Deus. O nome dessa arma é dúvida. Diga, dúvida. Então Satanás quer introduzir a dúvida no relacionamento de Jó com Deus. Olha os versículos 8, 9, 10 e 11. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Olha o que diz na sequência: acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. O que o diabo está dizendo aqui? O que ele está mencionando aqui? O que ele está tentando fazer aqui? Ele está dizendo o seguinte: Deus, Jó te ama
por interesse. Ele não te ama porque o Senhor é Deus, Ele não te ama porque Ele te ama. Ele te ama porque o Senhor tem dado a Ele bens, riquezas. O Senhor tem protegido Ele, nenhum mal tem sucedido à vida dele. Então Ele te ama por interesse. Deus, o Senhor acredita que Jó te ama só porque Ele te ama mesmo? Deus, tire os bens de Jó. Toque nos negócios de Jó. Toque na saúde física de Jó. Daqui a pouquinho ele vai amaldiçoar o Senhor. É como se o diabo estivesse chegando para Deus e Deus tivesse mencionado o seu nome. E o diabo diz o seguinte: quem? Fulano? Deixa ele ficar 6 meses desempregado para você ver. Ele vai virar as costas para o Senhor. Nunca mais ele vai pisar naquela igreja. Deixa que os negócios dele, a economia dele, as vendas da empresa começam a diminuir. A lucratividade dele começa a cair. Nunca mais ele vai olhar para o Senhor, Deus. Senhor, ele está servindo o Senhor só por uma razão. Porque ele lucra nesse relacionamento. Ele ganha nesse relacionamento. Ele obtém bênçãos e favores do Senhor. Por isso que ele frequenta a igreja. Por isso que ele se diz crente. Deus, dá uma gripezinha para ele, para ver se ele vai às reuniões de grupo familiar. Nunca mais ele aparece lá. Dá uma dorzinha de cabeça às 4 horas da tarde. Claro que ele não vai na reunião do grupo à noite. De jeito nenhum. Você acha que ele te ama, Deus? Ama nada. Você já percebeu, Deus, que ele só te serve quando tudo está bem? Quando tudo está bem, ele vai no culto, ele canta, ele pula, ele dança. Mas quando qualquer adversidade, ele já fica lá borocochô, macambúzio, triste, emburrado, bicudo. Deus, ele não te ama não, Deus. Deus, deixa alguém roubar o carro dele. Deixa eu pegar os meus agentes na terra e roubar o carro dele, para ver se ele vai louvar o Senhor. Vai nada. Ou deixa eu maquinar ali um acidente automobilístico. Pronto, ele já vai murmurar na sua cara, Deus. Ele vai dizer: Deus não é fiel, Deus não me protegeu, Deus não cuidou de mim. Ele já vai, Deus, murmurar, virar as costas para o Senhor. Deus, sabedor de todas as coisas, sabia que o amor de Jó era puro e genuíno. A razão pela qual Deus permite que o diabo venha tocar e tirar os bens de Jó. Deus sabia que o amor de Jó era puro. Deus sabia que Jó não estava amando a Deus por causa das coisas que Deus havia dado a ele. Não. Deus sabia que o amor de Jó, o relacionamento, a comunhão, era a mais elevada, a mais sublime, a mais excelsa de todas as comunhões e relacionamentos. Não era por causa das circunstâncias, não era por causa do ganho, não era por causa da influência, não, era porque ele amava a Deus. E aí então Deus permite que o diabo venha tocar nos bens, nos negócios de Jó. E o texto diz que todas as riquezas de Jó se evaporaram. A Bíblia diz que inclusive os filhos de Jó morreram. Todos os filhos morreram. Olha o que diz os versículos 20, 21, 22. Depois de toda a tragédia, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau! 10-0 para Jó, né? O diabo perdeu mais uma. O diabo perdeu mais uma. O diabo perdeu mais uma. Jó não amaldiçoou a Deus, não atribuiu culpa a Deus. Jó permaneceu confiante, certo, inabalável. Jó sabia: Deus me ama e eu o amo, e o meu relacionamento com Ele é por causa do meu amor, e não por causa daquilo que Ele me deu. Em quarto lugar, a dúvida, amados.
é a causa da derrota do cristão. A dúvida te derrota. A dúvida te leva para o fracasso. Quando você permite que o punhal da dúvida entre no teu peito, entre no teu coração, entre na sua mente, o diabo estará afastando você de Deus. Quando você permite que a dúvida entre na sua vida, e quando você começa a duvidar da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, o diabo começa a ganhar, porque ele começa a afastar você de Deus. Ele começa a distanciar você de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que o homem que tem o seu coração cheio de dúvidas, este homem não receberá de Deus coisa alguma. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Tiago 1,6, a parte segunda do versículo. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se você tem o seu coração cheio de dúvida, você é como a onda do mar, agitado, impelido, angustiado, perplexo, sofredor. Não pense tal homem que receberá do Senhor Deus alguma coisa. Este homem vacilante e inconstante, ele é em todos os seus caminhos. O diabo sabe que isso está escrito na Bíblia, que se você duvidar, você não receberá de Deus coisa alguma. Então ele quer implantar no seu coração, no seu espírito a dúvida. E ele quer que você duvide de Deus, porque se você duvidar de Deus, você não alcançará bem algum. E é uma arma poderosa. Ele quis colocar a dúvida no relacionamento de Jó com Deus. Ele quis semear a dúvida no coração de Jó, dizendo: Jó, não crê em Deus, cadê os seus bens? Onde estão os seus filhos? Onde está o seu gado? Onde estão os seus camelos? Ele quis arrancar de Jó, do coração de Jó, a fidelidade que Jó tinha para com Deus. E a Bíblia diz: se você duvida, você não ganha nada, não alcança nada, não obtém o favor de Deus. O que duvida não receberá de Deus coisa alguma. A dúvida questiona o amor de Deus. A dúvida questiona a fidelidade de Deus. A dúvida questiona a proteção de Deus. A dúvida dilui o poder de Deus. A dúvida quebra o meu relacionamento harmonioso com Deus. A dúvida rouba a minha devoção a Deus. O diabo, ele quer roubar o teu coração. Ele quer roubar a tua devoção a Deus. Ele vai lograr êxito se você duvidar de Deus. Cadê as atrizes? Vem aqui um pouquinho. Tenho duas irmãs aqui. Deixa eu representar isso aqui para você. Ela era Jó? Então vem cá. Está assustada? Não? Ela vai fazer o papel de Deus. Ela vai fazer o papel de Jó. Eu vou fazer o papel do diabo, Satanás. Jó e Deus, Deus e Jó vivem em harmonia, mais juntinho, isso. Relacionamento estreito, apertado, harmonioso, cheio de afeto, cheio de carinho, cheio de compreensão. Deus abençoa Jó. Deus cumula Jó de bênçãos, fazendo o homem mais rico dos seus dias. Ninguém era semelhante a ele em todo o Oriente. O diabo está aqui, olhando esse relacionamento, odiando esse relacionamento, maquinando meios e possibilidades para quebrar esse relacionamento, para afastar Jó de Deus. O diabo estava ali. A Bíblia diz que ele estava rodeando a terra, procurando maneiras de quebrar esse relacionamento, essa comunhão. Porque o diabo abomina, odeia relacionamentos sinceros e verdadeiros e duradouros. Aí então o que o diabo quer fazer? Ele quer colocar dúvidas no coração de Jó, para que Jó duvide do amor de Deus. Como? Tocando nos bens. Ele então toca nos bens de Jó, e Jó então ele quer que Jó vire as costas para Deus, se afaste de Deus.
Porque se Deus me ama, Ele tem que me dar um carro novo. Se Deus me ama, Ele tem que me dar um apartamento novo. Se Deus me ama, Ele tem que... Já viram esse discurso por aí? Mas o diabo se enganou com Jó. Porque Jó não se devotava a Deus, não amava a Deus pelo que Deus havia dado a Jó, mas porque Jó amava a Deus, porque Deus era Deus, e pronto, ponto final. Agora imagina o seguinte: Deus, Jesus e Jó aqui fazendo o papel da igreja, da noiva. O noivo e a noiva. O noivo e a noiva se amando, Jó e Deus, Jesus e a igreja, se amam. O noivo abençoa a noiva, coloca seus colares, os seus brincos, as suas pulseiras, começa a adornar a noiva, com dons, com tantas coisas que ele, noivo, quer presentear a noiva. Aí sabe o que acontece? O diabo olha e diz: espera lá, só existe uma noiva na face da terra. E essa noiva é a... Quem que é a noiva? A igreja. Se a noiva se desposar, se a noiva se casar com o noivo, eu, diabo, ficarei solteirão para sempre. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar o coração da noiva. Porque essa noiva vai ter que se casar comigo. Como é que eu poderei roubar o coração da noiva? Colocando dúvidas no coração da noiva em relação ao amor do noivo, dizendo: o noivo não te ama. Ele não se importa com você. Se ele se importa com você, cadê o teu carro 0 quilômetro? Cadê o teu emprego? Cadê a saúde no teu físico? Cadê? Se ele te ama, cadê os bens? Se você vier para mim, eu vou te dar as riquezas. Eu vou te acumular de bens. Eu vou te abençoar. Ele quer roubar o coração da noiva. Como que ele faz isso? Colocando dúvidas no coração da noiva. O noivo não te ama. Como o diabo quer roubar o seu coração? Como é que o diabo quer tirar você dos planos de Deus, das mãos de Deus? Colocando dúvidas no seu coração. Quando você duvida do amor de Deus, quando você duvida da fidelidade de Deus, quando você duvida da graça de Deus, quando você duvida de que Deus quer você, ama você e se importa com você, quando você duvida, você automaticamente está se voltando para o diabo. Amados, Jesus é o noivo, o diabo é o pretendente. Se você não se casar com Jesus, você vai se casar com o diabo. Não tem outro caminho, não tem outro meio, é assim. É o que a Bíblia diz. Não tem como você ficar em cima do muro, não tem como você ficar neutro neste relacionamento. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Pio, mas é tão duro isso, é tão verdadeiro isso. É assim. Mas e se eu quiser ficar solteirona até o resto da minha vida? Não tem como. Você vai ter que se casar, ou com Jesus, ou com o diabo. Porque nós estamos falando, amados, de eternidade, de vida eterna, de vida depois da morte. E o diabo, ele faz de tudo para tirar, para roubar o amor, o afeto, o carinho, o coração da noiva. Ele quer a noiva de qualquer jeito. Ele quer você de qualquer jeito. Ou você acha que o diabo já desistiu de você? Ou você acha que ele não quer levar você para o inferno juntamente com ele? Ou você acha que ele não se importa mais com a sua vida? Ele já aceitou Jesus, já é crente, agora deixa para lá. Eu não quero mais nada com ele, eu vou trabalhar com os outros. Em hipótese alguma ele desistiu de você, ele abriu mão de você. Em hipótese alguma. Obrigado. Quinto lugar. As armas que vencem a dúvida. Deus quer colocar nas tuas mãos e nas minhas mãos armas para destruirmos esta arma de Satanás. Ele quer colocar a fé. Se você crê, você não duvida. Se você crê, você não questiona a fidelidade de Deus. Se você crê, você não questiona o amor de Deus. Creia que a palavra de Deus é a verdade. Tudo que a Bíblia fala sobre Deus é verdade, pronto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, e fiel é Deus,
que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Fiel é Deus, Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, Deus é fiel. Tito 3:8. Fiel é a palavra de Deus. Amados, a fidelidade está como que eu digo? Está intrínseca em Deus, pertence a Deus, faz parte de Deus. Deus é fiel. Deus é um Deus de amor. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Você não pode duvidar disso. Deus é fiel. Deus está cheio de amor. Jamais, jamais Deus te abandonará. A segunda arma que você pode usar para quebrar a dúvida, a primeira é a fé. A segunda é o amor. Ame a Deus por Ele ser Deus e não pelo que Ele pode te dar. Não se aproxime de Deus olhando nas mãos de Deus. Se aproxime de Deus olhando nos olhos de Deus. Olhando a face de Deus. Busque a face de Deus. Se você se aproximar de Deus olhando para as mãos de Deus, no sentido de que, o que Ele vai me dar? Ele vai me dar um carro novo, um apartamento, um empregado. Ele vai me dar o que mais? Ele vai dar dinheiro, uma conta bancária, ele vai dar grandes negócios. O que Deus vai me dar? Deus vai me dar saúde, vai me dar um esposo, uma esposa. Deus vai me dar isso, Deus... Então eu vou servir a Deus. Se você intentar travar um relacionamento com Deus pelo que Deus poderá te dar, amados, é um relacionamento muito frágil. Muito frágil. Porque se porventura você perder isso, você se afastará de Deus. Sirva a Deus, porque Ele é Deus. Isso basta. Ame a Deus, porque Deus é Deus. Cultive um relacionamento com Deus, porque Deus é Deus. Não se aproxime de Deus por interesse, pelos benefícios do relacionamento, por lucros. Não se aproxime de Deus pelos lucros. Se aproxime de Deus pura e simplesmente para amar a Deus. E se porventura as coisas temporais e circunstanciais falharem, você continuará amando a Deus. Deus, eu te amo. 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 O Senhor é Deus. E quando as pessoas vierem apontando o dedo para você, mas se você ama tanto esse Deus, se você serve tanto esse Deus, por que Ele não abençoa você materialmente? Por que Ele não cura você dessa sua enfermidade? Você diz, não importa, eu amo a Deus. Deus não tem que provar absolutamente nada para mim. Eu amo a Deus e eu sei que Ele me ama. Amados, este é um outro nível de vida cristã. Essa é uma vida cristã mais alta. Esse é um outro degrau da vida cristã. Crente que anda batendo de porta em porta de igreja, com um chapeuzinho na mão, como mendigo, pedindo esmolas, pedindo bênçãos. Amados, está na hora de nós crescermos. Está na hora de nós termos maturidade espiritual. Chega de fazer campanha para pegar bênçãos e isso e aquilo outro. Deus tem heranças e promessas para os seus filhos. Está na hora de nós crescermos. Porque no primeiro vendaval, na primeira coisa que balança os bens materiais, você deixa Deus. E se você deixar Deus, você vai abraçar o diabo. Portanto, ame a Deus e não as coisas que você poderá obter dele. Porque passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Fique com aquilo que é substancial, fique com aquilo que é concreto, fique com aquilo que é duradouro. Eu já dei esse exemplo aqui umas 100 vezes, eu vou dar mais uma vez. Essa cadeira que você está sentado, ela não é concreta, ela não é palpável, ela não é firme, está aí. Nem tão firme, mas é, né? Daí você está sentado nela. Eu te dou um pouquinho de álcool, uma caixa de fósforo, nós vamos ali fora, e você embebeda ela com álcool e joga ali um palito de fósforo. Daqui meia hora eu pergunto para você, cadê a cadeira? Ah, queimou, derreteu, sumiu. Ah, mas não era tão concreto, não era tão palpável, não era tão cheio de... E aí eu pergunto para você,
Eu te dou o álcool e o fósforo e peço para você queimar a fé, queimar o amor, queimar a esperança, queimar a devoção a Deus. Aí você vai dizer, eu não posso queimar isso. Eu pergunto para você, o que é mais sólido? O que é mais concreto? É aquilo que você destrói ou aquilo que você não destrói? O que eu estou querendo é levantar os seus olhos nessa noite, para que você veja que o nosso relacionamento com Deus tem que estar em bases sólidas, não em circunstâncias, não em coisas temporais, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem vem e corrói. Mas nós temos que travar um relacionamento íntimo e estreito com Deus, porque nós amamos a Deus. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Quando você ama Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, a dúvida jamais causará dano neste relacionamento. A dúvida jamais causará dano na sua vida. Olha o que o grande apóstolo Paulo diz. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que eu quero chamar você, para viver aqui. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Amados, quando houve, há uns anos atrás, não sei que ano que foi, aquele grande terremoto na cidade do México. Lembram daquele terremoto que houve há anos atrás? Os cristãos, os irmãos do México, muitas vezes, tirando dos escombros os seus filhos, único filho, ou duas crianças mortas ali, com as crianças estraçalhadas nos braços, andavam pelas ruas da cidade do México dizendo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que o meu Deus é poderoso. Nada vai me afastar do amor de Deus, nada. Quando as esposas estavam enterrando os seus esposos, elas cantavam honrando Deus. Quando o esposo estava enterrando a esposa, ele cantava adorando Deus. Deus, Tu és soberano, e eu Te amo pelo que o Senhor é. Amados, eu estou falando de uma igreja forte. Eu estou falando de uma igreja que não se abala. Eu estou falando de uma igreja que permanece. Eu estou falando de uma igreja que está sustentada na força que move o cosmo e o universo, que é o amor. Não estou falando de coisinhas passageiras, que envelhecem, que passam. Eu estou falando de coisas eternas. A Bíblia diz, Deuteronômio 6,5, eu estou encerrando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É assim que você deve amar a Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você não pode deixar absolutamente nem um pouquinho do seu amor para Satanás. Tudo para Deus, Jesus, tudo a Jesus. O salmista Davi, ele é um exemplo maravilhoso. O salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, o doce dos salmos, ele declara no Salmo 18:1, eu te amo, ó Senhor, força minha. No Salmo 31:23 ele diz, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, amai ao Senhor. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Asaf está cantando uma música agora ultimamente, né? Gravou, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele canta, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Amados, Deus é amor, Deus é fiel. Deus nos trouxe aqui para que pudéssemos crescer no conhecimento dEle, para que pudéssemos denunciar a arma de Satanás, que é a dúvida, para que pudéssemos denunciar que o diabo quer afastar você de Deus. Deus quer que você derrote a dúvida e que o diabo está usando contra você. Amados, esta é a hora da sua vitória. Esta é a hora do seu triunfo. Esta é a hora de você se posicionar em Deus. Esta é a hora de você firmar as suas convicções, a sua declaração, a sua confissão de fé. Creia, não duvide. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 22:7, eis que cedo venho, o noivo está voltando. O noivo está voltando. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras do Senhor. Sabe por quê?
Jesus vem buscar uma igreja que o ama e não uma igreja que duvide dele. O noivo vai desposar uma noiva que ama intensamente a ele e não uma noiva que duvide dele. Amém?